Olá, meu nome é Antônio Carlos Cordeiro, sou médico nefrologista do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e hoje vou estar com vocês para falar do diagnóstico e tratamento das principais complicações da doença renal crônica. Antes de começarmos, eu vou voltar com esse slide aqui, que mostra um paciente em Seattle, nos Estados Unidos, no dia 9 de março de 1960. Esse foi o primeiro paciente com doença renal crônica a realizar tratamento de hemodiálise de forma regular. O interessante é que até essa época era questionável eticamente se nós deveríamos ou não fazer diálise em pacientes com doença renal crônica, uma vez que eles não teriam expectativa de vida. A partir daí, a nefrologia começou a mudar. Era o serviço do Dr. Scribe, que pouco depois publicou esse artigo falando do tratamento da uremia por meio da hemodiálise intermitente. Esse, até hoje, é um dos artigos mais lidos na nefrologia. Pouco tempo depois, a diálise evoluiu, os pacientes começaram a sair dos hospitais e ir para as clínicas satélites. A partir daí, o que se pensava é que, uma vez corrigida a uremia, a sobrevida desses pacientes ia ser semelhante à da população em geral. Contudo, poucos anos depois, em 1974, o grupo do Dr. Scribner publicou esse artigo no New England, descrevendo a presença de aterosclerose acelerada sobre os pacientes em hemodiálise crônica. Então, do grupo de pacientes que se iniciou com aquele que nós vimos no slide anterior, até essa época haviam 39 pacientes em hemodiálise regular, dos quais, em 14 anos, 23 morreram. E desses 23, 14 por doença cardiovascular. O que é que eles começaram a notar? Que a incidência de doença e complicações cardiovasculares nesse paciente era muito maior que na população em geral, mesmo quando nós comparávamos para a idade, diabetes, dislipidemia e outros fatores de risco. Então, desde 1974, se descreveu que pacientes com doença renal crônica tinham um maior risco cardiovascular, provavelmente por aterosclerose acelerada. Contudo, de 74 para cá, muita coisa evoluiu. As clínicas de diálise hoje têm uma tecnologia bem mais avançada. E o que se acreditava é que essa mortalidade, aos poucos, ia ser corrigida. Contudo, quando nós vamos olhar, a mortalidade de pacientes com doença renal crônica em hemodiálise, quando comparados à população em geral, chega a ser quase 1000 vezes maior, principalmente por causas cardiológicas. Então, o que é que a gente pode ver aqui? Um paciente da faixa etária de 25 a 35 anos, realizando hemodiálise, tem um risco de morte que se equipara a de uma pessoa de 85 anos sem doença renal crônica. É incrível essa desproporção de mortalidade. E mesmo quando nós realizamos o transplante renal, que corrige parcialmente a uremia, essa mortalidade persiste ainda muito elevada, a despeito de uma pequena queda. Então, para a gente entender o porquê disso aí, eu vou falar sobre o que é doença renal crônica. A doença renal crônica é definida como a presença de alteração renal, estrutural ou funcional, por um período de tempo maior ou igual a 3 meses, com ou sem alteração do ritmo de filtração glomerular. Isso é importante de dizer, porque você pode ter um paciente com a função renal normal, mas que já esteja doença renal crônica. Por exemplo, um paciente com albuminúria, um diabético que tem albuminúria e que ainda tem a função renal normal. Esse paciente já tem doença renal crônica e já deve ser encarado como um paciente de maior risco. Por que a doença renal crônica e a doença cardiovascular são tão associadas? Aparentemente, porque elas progridem juntas. Então, eu acho essa figura bastante interessante, porque ela mostra as duas patologias, a doença renal crônica e a doença cardiovascular. No início, aqui na base da pirâmide, o risco é levado para os pacientes que têm os mesmos fatores de risco, como idade, diabetes, história familiar, entre outros. A partir do momento que se inicia a doença cardiovascular se caracteriza pelo desenvolvimento da doença coronariana e da hipertrofia ventricular esquerda. No paciente com doença renal, começa a surgir a albuminúria.
À medida que a doença progride, surgem os primeiros eventos cardiovasculares, naquele com doença vascular, e começa a cair o ritmo de filtração glomerular nos pacientes com doença renal crônica. E o último estágio, para os pacientes que têm doença cardiovascular, é a insuficiência cardíaca. Para os pacientes com doença renal crônica, o estágio 5, em que, na grande maioria das vezes, eles vão precisar de terapia renal substitutiva, seja hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal. E é importante que nós saibamos estadiar adequadamente a doença renal crônica, porque isso vai ajudar na estratificação do risco desses pacientes. Então, essa classificação nova foi definida em 2013, num conjunto das sociedades americana e europeia de nefrologia, definiu a doença renal crônica em 5 estágios, sendo que o estágio 3 é subdividido em mais 2. Então, no estágio 1, o paciente tem um ritmo de filtração glomerular maior que 90, função renal normal. Mas ele já tem algum dano renal. Seja o paciente, como eu falei anteriormente, que já tem albuminúria, seja um paciente que tem doença renal policística, não perdeu função renal ainda, mas já começou a desenvolver as alterações no parênquima renal, entre outros. Estágio 2, o paciente tem um ritmo de filtração glomerular entre 60 e 89. O estágio 3 foi subdividido em 3A, ritmo de filtração glomerular entre 45 e 59, e 3B, ritmo de filtração entre 30 e 44 ml por minuto por metro quadrado. O estágio 4, entre 15 e 29. E no estágio 5, menor que 15, que é quando a grande maioria dos pacientes vai precisar iniciar a terapia renal substitutiva. Eu falo a grande maioria porque não são todos. Hoje em dia a gente tem tentado ser mais conservador e definir, caso a caso, qual o paciente que vai precisar de terapia renal. Em geral, diabéticos, quando tem um clearance abaixo de 15, vão precisar, e não diabéticos abaixo de 10. Contudo, existem pacientes com clearance menor que 10 que ainda estão fora de diálise, dependendo de como eles estão do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista nutricional. Isso vai caber ao nefrologista definir se eles vão ou não iniciar a terapia dialítica. Por que é importante saber esse estadiamento para poder estratificar risco cardiovascular? Esse slide aqui mostra. Isso foi um estudo publicado em 2004 com mais de 1 milhão de pacientes. E eles comparavam aqueles com doença renal com pacientes da população em geral, sem doença renal crônica. Então, comparado à população em geral, aqueles que têm ritmo de filtração glomerular maior ou igual a 60, quer dizer, nos estágios 1 a 2 da doença renal, já tem 2 vezes mais chances de desenvolver eventos cardiovasculares do que o restante da população. No estágio 3A, esse risco vai para quase 4 vezes. Quando nós chegamos no estágio 3B, o risco chega a ser 11 vezes maior do que o restante da população. Estágio 4, 21 vezes. E no estágio 5 da doença renal crônica, o risco de eventos cardiovasculares é 40 vezes maior do que a população em geral. Então, sabendo estadiar, você já vai dar um passo importante em saber estabelecer o risco cardiovascular do seu paciente. Quais são os fatores que levam a tão elevada prevalência de doença cardiovascular nessa população? Em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, os pacientes com doença renal têm uma grande prevalência dos fatores de risco ditos tradicionais, como idade, história familiar, hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, dislipidemia e hiperuricemia. Contudo, estudos avaliando esses fatores, fazendo o ajuste para esses fatores, mostraram que mesmo quando se levam em consideração esses fatores de risco, os pacientes com doença renal crônica ainda têm um risco cardiovascular muito maior do que o restante da população. Então, a partir daí, se passou a estudar os fatores de risco relacionados à uremia, também ditos fatores de risco não tradicionais, que são extremamente prevalentes nessa população, como anemia, doença óssea, acidose metabólica, as alterações imunológicas, infecções, a presença de má nutrição, inflamação, hipervolemia, estresse oxidativo, disfunção endotelial e a presença das toxinas urêmicas. Isso aqui é assunto
para mais de uma semana de aula. Então, hoje, nós definimos abordar a hipertensão, a dislipidemia, anemia, doença óssea, acidose, alterações imunológicas, má nutrição e inflamação. Então, eu vou mostrar para vocês como que se diagnostica essas disfunções, algumas considerações sobre elas e como a gente deve abordar esses pacientes. Falando dessas complicações, vamos ver a prevalência de cada uma delas de acordo com o estágio da doença renal. Então, a anemia. Paciente com ritmo de filtração glomerular maior que 90, 4%. Quando o ritmo de filtração chega abaixo de 30, quase 52%. A hipertensão já é altamente prevalente naqueles pacientes com estágio 1 da doença renal, só que chega a quase a totalidade, 82% dos pacientes no estágio 4 para baixo. Deficiência de vitamina D também varia de 14% a 27%. Acidose metabólica, de 11% a 32%. Hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo, que são os componentes da doença óssea, chegam de 7% até 72%. E a hipobuminemia, um marcador tanto de inflamação quanto de nutrição, de 1% a 7,5%. Contudo, a prevalência de desnutrição, diagnosticada não só por hipobuminemia, mas por outros métodos, varia bastante, tanto na literatura mundial, quanto em dados aqui do Brasil, da Unifesp. A gente estima, varia de 18% a 76%, de acordo com a forma de diagnóstico, de acordo com a população estudada. Da mesma forma, a prevalência de inflamação na doença renal crônica, diagnosticada através dos níveis de proteína C reativa, é variável de acordo com os países e de acordo com as populações estudadas. Contudo, nós estimamos que entre 30% e 60% dos pacientes com doença renal tenham algum sinal de inflamação. E por que falar de inflamação junto com desnutrição? Isso aí, na década de 90, um grupo da Suécia começou a observar uma alta prevalência de pacientes em hemodiálise que tinham ao mesmo tempo inflamação, má nutrição e doença aterosclerótica. E viu que a soma desses 3 fatores de risco nesses pacientes elevava o risco cardiovascular para muito mais do que o esperado pela simples soma de cada um dos riscos relativos dessas patologias isoladamente. Então, isso caracterizava uma síndrome. 3 fatores juntos elevavam sobremaneira o risco cardiovascular. Eles, então, publicaram esse artigo, relatando esse achado, a forte associação entre má nutrição, inflamação e aterosclerose em pacientes com doença renal crônica, e denominaram isso aí como a síndrome MIA síndrome, que vem sendo bastante estudada e já foi realmente comprovada como um dos maiores fatores de risco para eventos cardiovasculares e para a mortalidade em geral nesses pacientes. E aí vem a questão, como que eu posso diagnosticar no meu consultório que o paciente tem inflamação e tem desnutrição? Antes de tudo, eu queria dizer que é muito importante você não estar sozinho nisso aí. Ter o acompanhamento de um nutricionista experiente é fundamental. Lá no Dante Pazzanese, nós temos um ambulatório de nutrição que tem experiência nesse tipo de paciente, e nós encaminhamos e trabalhamos juntos com frequência. Nós desenvolvemos lá no Dante a validação desse score, é um score chamado Má Nutrição e Inflamação, que foi descrito em 2001 por um pesquisador dos Estados Unidos, o Kalanta Zadeh, para identificar má nutrição e inflamação em pacientes em terapia dialítica. E nós descrevemos recentemente, eu vou mostrar mais adiante, que esse score também pode ser usado na população com doença renal crônica antes de terapia renal substitutiva. É um score simples, que tem 10 itens, que vai de mudança de peso, você pode, tem várias gradações, então o paciente não tem perda de peso nenhum, ou tem uma perda menor que 500 gramas em 6 meses. Score 0. Uma perda de peso entre 500 mg e 1 kg, pontuação 1.
Maior que 1 kg, porém menor que 5% da superfície corporal, pontuação 2. Perda de peso maior que 5% do peso corporal nos últimos 6 meses, pontuação 3. Com relação à dieta, você vai avaliar se o paciente vem se alimentando adequadamente, se houve uma pequena redução da dieta, mas essa dieta ainda se encontra em níveis adequados, pontuação 1. Se houve um decréscimo moderado e importante da dieta, ou se o paciente só está com dieta líquida, pontuação 2. E se ele só se alimenta de líquidos ou se nem se alimenta, pontuação 3. Sintomas gastrointestinais. Você vai perguntar, como que está seu apetite? Não, está muito bom, pontuação 0. Tem algum sintoma? Tem anorexia e náusea ocasional, pontuação 1. Já tem sintomas moderados, tem anorexia todo dia, tem vômitos ocasionais, pontuação 2. Tem diarreia e vômitos frequentes, anorexia severa, não consegue se alimentar, pontuação 3. Com relação à capacidade funcional, distinguir essa capacidade funcional relacionada ao estado nutricional. Muitas vezes esses pacientes têm doença cardíaca associada e tem uma limitação funcional por conta da ICC, não por conta do componente nutricional. Então é importante caracterizar isso muito bem. E vamos lá, se a capacidade funcional dele é normal, pontuação 0. Se ele se sente cansado com frequência, tem dificuldade de deambulação, pontuação 1. Dificuldade de executar as atividades de forma independente, não consegue ir ao banheiro sozinho, pontuação 2. Se o paciente está acamado, em cadeira de roda, atividade física extremamente limitada, pontuação 3. Um outro critério seriam as comorbidades e o tempo em diálise. Então, paciente com menos de 1 ano em diálise e sem comorbidades, pontuação 0. Diálise por 1 a 4 anos e com alguma comorbidade, como por exemplo diabetes, doença coronariana, pontuação 1. Diálise por mais de 4 anos, ou comorbidades moderadas, incluindo-se uma do que eles chamam de comorbidades maiores, que seriam ICC, classe funcional 3 a 4, doença arterial coronária grave, AIDS, DPOC moderada severa, alguma sequela neurológica grave, câncer metastático ou quimioterapia recente. Esse paciente recebe a pontuação 2. Qualquer outra comorbidade severa ou comorbidades múltiplas, pelo menos mais de uma dessas comorbidades que eu listei anteriormente, pontuação 3. A segunda parte vem do exame físico do paciente. Você vai avaliar a redução do tecido adiposo subcutâneo, principalmente abaixo dos olhos, no bíceps, no tríceps, no tórax. Se não tem perda nenhuma de tecido adiposo, 0. Perda leve de tecido adiposo, 1. Perda moderada, 2. Perda severa, 3. Redução da massa muscular. Observa no fronte do paciente, na clavícula, na escápula, nas costelas. Se não tem nenhuma perda de massa muscular, pontuação 0. Perda leve, pontuação 1. Perda moderada, pontuação 2. Perda severa, pontuação 3. O IMC do paciente, se for maior ou igual a 20, pontuação 0. Entre 18 e 19,9, 1. Entre 16 e 17,9, pontuação 2. E menor que 16 de IMC, pontuação 3. São aqueles pacientes realmente muito emagrecidos. E o último fator a ser examinado são os parâmetros laboratoriais, que aí ele inclui albumina e a capacidade de ligação de ferro ou saturação de transferrina. Albumina com valores que vão maior ou igual a 4, normal 0. Entre 3,5 e 3,9, pontuação 1. Entre 3 e 3,4, pontuação 2. Menor que 3, pontuação 3. A capacidade de ligação de ferro ou saturação transferrina maior ou igual a 250, 0. Entre 200 e 249, 1. Entre 150 e 199, 2. Menor que 150, 3. Eu quero ressaltar que a albumina e a transferrina são os marcadores principais da inflamação nesses corpos. Você tem um score que se relacionou muito ao estágio nutricional, às comorbidades, e aqui vai também a parte de inflamação. Por quê? São marcadores negativos de fase aguda. Toda vez que você tem um paciente com estado inflamatório ativado, você tem queda na albumina e tem queda na transferrina. Então você vai ver aqui os 10
critérios, cada um sendo pontuado de 0 a 3. Então, os pacientes podem ter 0 do score má nutrição e inflamação, ou 30, que seria o pior quadro. E esse score já se mostrou como uma ferramenta útil para avaliar o risco de morbidade e mortalidade em pacientes em hemodiálise, foi o próprio Kalantazadeh que descreveu. Também, posteriormente, foi descrito que ele prediz eventos em pacientes em diálise peritoneal e, em 2011, também nos pacientes transplantados renais. Aí, se vocês relembram o score, naquele quesito em que vai tempo em diálise e comorbidades, eles terminaram excluindo o tempo em diálise e deixaram apenas as comorbidades para pontuar. Tendo isso em vista, a nossa pergunta lá no Dante Pazzanese foi: eu posso aplicar isso também para os pacientes nos estágios anteriores da doença renal, aquele paciente que não precisou iniciar a terapia renal substitutiva ainda? E aí nós desenvolvemos um estudo que foi a tese, a dissertação de mestrado da doutora Fernanda Amparo, que é nutricionista do nosso serviço. Eu fui o orientador dela e foi publicado agora, recentemente, em dezembro de 2014, nesse periódico aqui internacional, em que nós mostramos a validação diagnóstica e a significância prognóstica do score má nutrição e inflamação em pacientes com doença renal crônica não dialisados. O que é que nós mostramos? O score se relaciona com a mortalidade, então você tem aqui uma curva crescente, de acordo com o aumento do score, você tem um aumento proporcional do risco de mortalidade nesses pacientes. E quando você divide os pacientes em grupo, de acordo com a pontuação, tem os pacientes menor ou igual a 3, estão no menor risco de eventos, entre 4 e 7, risco intermediário, um score maior ou igual a 8, tem um risco mais alto. Então, por que isso aqui é importante? Porque você consegue no consultório estadiar risco dentro de uma população de alto risco. Você vai conseguir, todo paciente com doença renal crônica é considerado como paciente de risco muito alto cardiovascular, mas nós sabemos que dentro dessa população existem subpopulações de risco ainda maior, que necessitam de uma avaliação e de um tratamento mais agressivo, mais rigoroso. Com isso aqui, um questionário que você vai conseguir preencher em pouco tempo no seu consultório, você consegue identificar esse grupo. Um outro fator que nós gostaríamos de citar é a anemia, também extremamente prevalente na população com doença renal crônica e é definida como nível de hemoglobina menor que 13 em homens ou menor que 12 em mulheres. Como você deve investigar a anemia nessa população? Você tem que pedir de rotina o hemograma, de preferência com contagem de reticulócitos, o perfil de ferro, e aí vai, não é só dosar o ferro, ferritina e saturação de transferrina, que talvez seja o exame mais importante do perfil de ferro. Porque a ferritina, que também é muito utilizada, ela é um marcador positivo de fase aguda. Quando os pacientes estão inflamados, a ferritina pode estar alta sem necessariamente ter um estoque adequado de ferro no organismo. E como vocês viram que entre 30% e 60% dos pacientes com doença renal têm sinais de inflamação, a gente vê que a ferritina não é realmente o melhor parâmetro. Então, volto a frisar, pedir o ferro, a ferritina, mas também a saturação de transferrina. Pedir a dosagem de vitamina B12 e de ácido fólico. Como que nós vamos tratar esses pacientes? Repondo o ferro inicialmente, então todos aqueles que tiverem com a saturação de transferrina menor que 30 ou com a ferritina menor que 500 e com anemia, devem ser tratados com suplemento oral de ferro. Aproximadamente 200 mg de ferro por dia. Vale ressaltar que isso aqui é o ferro elementar. Isso aqui equivale ao sulfato ferroso de 325 mg que a gente tem aí nas farmácias, nos postos de saúde. Ele tem apenas 65 mg de ferro elementar. Então a gente precisa de, no mínimo, 3 comprimidos de sulfato ferroso por dia para esses pacientes. Naqueles casos de um déficit mais severo de ferro, quando você tem uma saturação de transferrina menor que 15, menor que 10, aí o mais recomendável é você fazer o tratamento com a reposição endovenosa de ferro. E o que se recomenda é um curso inicial de 1 grama. Para você ter ideia, a ampola do Noripurum venoso, que é o mais conhecido, ele tem aproximadamente 100 mg de ferro. Ele tem 100 mg de ferro. Então o que é que você deve fazer? 10 aplicações.
a gente costuma fazer pelo menos 3 vezes por semana até completar um total de 10. Hoje em dia, já existem outras preparações com 500 miligramas de ferro. E aí você substitui essas 10 aplicações por 2, só que essas medicações eu acho que não estão na saúde pública. Se o paciente tiver condições de comprar, seria mais indicado. Se não, você vem aqui com 100 miligramas durante 10 aplicações. Depois de feito isso, reavaliar o perfil de ferro desses pacientes a cada 3 meses. A eritropoetina, que muitas vezes é necessário suplementar para os pacientes mesmo antes de iniciar a terapia dialítica, por conta de um déficit relativo na produção de eritropoetina desses pacientes e de resistência à eritropoetina também, principalmente nos pacientes inflamados. Ela deve ser reposta apenas para adultos com doença renal crônica não dialítica e hemoglobina menor que 9, menor que 10, vão ser estudados caso a caso. Para aqueles com hemoglobina maior ou igual a 10, você não deve iniciar a eritropoetina. Ressalto, doença renal crônica não dialítica. Para os adultos com a doença renal crônica não dialítica e hemoglobina menor que 10, como eu falei para vocês, a decisão é individualizada. Você deve levar em conta aqueles pacientes que estão sintomáticos, aquele paciente que está com a capacidade funcional reduzida por conta de anemia, aquele paciente com doença cardíaca, doença cardiovascular, doença coronariana, que não podem, quando cai muito o nível de hemoglobina, começam a ter dor precordial, esses pacientes devem ser tratados com eritropoetina. Todos aqueles pacientes que têm um risco muito alto de necessidade de hemotransfusão. Então, antes de hemotransfundir, é melhor tentar um tratamento com eritropoetina. Uma outra doença bastante frequente em pacientes com doença renal crônica, uma outra complicação muito frequente nesses pacientes, é a doença óssea. E aí a gente tem algumas considerações a respeito da doença óssea. As disfunções na regulação endócrina e mineral típica de pacientes com doença renal crônica, elas vão levar a importantes alterações na estrutura e função óssea desses pacientes. Essas anormalidades ósseas vão estar presentes em todos os pacientes com doença renal crônica em terapia dialítica e na grande maioria daqueles nos estágios 3 a 5 da doença renal. Por que é importante a gente falar da doença óssea nesses pacientes? Que além das alterações físicas que ela leva, das alterações funcionais, a doença óssea também leva à calcificação vascular e é um dos fatores aventados como responsáveis pela alta incidência de eventos cardiovasculares nessa população. Diante disso, como que eu posso rastrear a doença óssea nesses pacientes? Aqui tem uma tabela com os exames que devem ser pedidos e com que frequência eles devem ser solicitados. Cálcio e fósforo. Você deve pedir para todo paciente com doença renal crônica estágio 3 entre 6 meses e 1 ano. Repetir com essa periodicidade. No estágio 4, pedir e repetir sempre entre 3 e 6 meses. Estágio 5 e estágio 5 em hemodiálise, entre 1 e 3 meses você tem que repetir esses exames. PTH e fosfatase alcalina. Pacientes no estágio 3, você deve ter uma marcação. Se tiver normal, ok. Se tiver alterado, você vai repetindo uma frequência que varia para esses pacientes entre 6 meses e 1 ano. No estágio 4, entre 6 e 12 meses. No estágio 5, no 5 em hemodiálise, entre 3 e 6 meses. Por fim, o calcidiol, que é a vitamina D, que você deve pedir como 25-hidroxicolicalciferol. Você, para os pacientes no estágio 3, deve ter uma marcação e, se tiver alterado, começar talvez o tratamento e ir repetindo por volta de 3 meses para cada paciente. Da mesma forma, no estágio 4 e nos estágios 5 e 5 em diálise. Se você observar aqui, está tudo como a medida de base apenas, porque ainda é controverso que pacientes merecem ser tratados. Eu, particularmente, costumo tratar todo paciente que tem alteração da vitamina D, mas ressalto que isso ainda não é um consenso na literatura. Uma outra consideração é sobre os níveis de PTH nesses pacientes. Ainda não está claro
qual o nível ideal de PTH em pacientes com estágio 3 a 5 da doença renal. O que nós sabemos é que ele vai estar alterado. Nós costumamos tolerar nível de PTH entre 2 e 3 vezes o limite normal. À medida que a função renal vai deteriorando, é normal, é fisiológico que ele vá se alterando. Muitas vezes nós temos medo daquele paciente que inicia diálise e tem um PTH normal ou baixo. Esse paciente tem um risco maior de desenvolver a doença óssea adinâmica, que é uma outra forma de doença óssea que também traz um risco muito grande de calcificação vascular. O que se sugere é que naqueles pacientes com elevação de PTH, você deve avaliar inicialmente alterações que possam estar existindo no metabolismo de cálcio, de fósforo e de vitamina D. Se você achar alguma dessas alterações, como é que você vai tratar? A hiperfosfatemia, você vai inicialmente a dieta, daí a importância de uma nutricionista bem treinada com pacientes em doença renal crônica, porque nós médicos sabemos muito o que proibir, o que dizer para eles não comerem. Mas se ele pergunta o que é que eu posso comer, a gente tem um cardápio muito limitado. Lá no Dante Pazzanese, os pacientes chegavam para mim extremamente tristes, porque estavam deixando de comer, eu encaminhava para a nutricionista, quando eles voltavam, falavam, nossa, eu posso comer muito mais do que eu imaginava. Eu comia muito menos do que eu podia e não sabia disso, porque os médicos só me diziam que eu não podia comer isso, não podia comer aquilo, e não me diziam que eu realmente poderia comer. Mas, em princípio, essa dieta o que você deve evitar são o consumo exagerado de leite e derivados, né, Coca-Cola, café, chá preto e carne. Tá? Então, o excesso de carne deve ser proibido nesses pacientes. O que nós recomendamos, em geral, é que eles comam por volta de um bife. Uma coisa é meio empírico, mas você fala que o bife do tamanho da palma da mão dele, do tamanho da mão dele fechada. De preferência de carne branca, pode ser também de carne vermelha e uma vez ao dia apenas. Quelantes de fósforo, que também deve ser usado, só que eu acho que isso aí se reserva mais ao tratamento do especialista, então não vou me pormenorizar aqui nessa aula. A hipocalcemia você repõe com a suplementação de cálcio. Quero só frisar que o cálcio pode ser usado como quelante de fósforo ou como fonte de reposição realmente para pacientes com hipocalcemia. Se você usa o cálcio no meio da refeição, mais do que repor cálcio, você vai estar quelando fósforo. Então, quando você está com um paciente com cálcio baixo e você quer repor, você deve aconselhá-lo a tomar o carbonato de cálcio entre as refeições, no período pelo menos 1 a 2 horas depois da refeição. E a paciente com hipovitaminose D, como eu falei para vocês, a suplementação ainda é controversa. Eu costumo suplementar todos os meus pacientes. O nível ideal de vitamina D é acima de 30, tá? Como que você pode suplementar? Eu costumo mandar manipular, fica barato para o paciente. Você prescreve como colecalciferol, 1000 unidades por gota. E o paciente vai tomando, em média, ele toma por volta de 7 a 15 mil unidades por semana. Tá? Então, para ele não tomar uma gota por dia, o melhor é fazer 10 gotas uma vez por semana. Frisar que ele tem um dia da semana que ele vai tomar aquelas 10 gotinhas. Isso pode aumentar. Eu tenho pacientes que tomam 80 mil unidades. Isso vai depender da titulação que você vai fazendo. Você começa o tratamento e observa a resposta. Para que esse paciente tenha uma vitamina D acima de 30, por volta de 50 seria mais ou menos o que a gente almeja. Hoje em dia já começaram a surgir outros suplementos de vitamina D que vem em cápsula e aí fica muito mais fácil para o paciente. Então tem cápsulas hoje, dependendo do laboratório, de 1000 unidades por cápsula e até de 5000 unidades. É só fazer a pesquisa. Acidose metabólica, outra complicação de pacientes com doença renal crônica, né? E aí a gente tem algumas considerações sobre a acidose metabólica. A prevalência e a gravidade dela geralmente aumentam com a queda da função renal. Por quê? Adaptações na excreção ácida pelos rins geralmente previnem a queda dos níveis de bicarbonato para pacientes com uma função renal ainda razoável. Porém, quando o ritmo de filtração glomerular se torna menor que 40, quer dizer, você aqui está no estágio 3, tá? Já o 3B,
a acidose metabólica comumente se desenvolve e ela tende a se agravar com a progressão da doença renal. E por que é importante vocês rastrearem a acidose metabólica nesses pacientes? Porque já existem estudos mostrando que a acidose metabólica leva ao catabolismo proteico elevado, com perda de massa muscular, ela favorece a progressão da doença renal crônica e progressão da doença óssea, ela leva a alterações na homeostase da glicose, causa alterações na função cardíaca e aumenta a mortalidade desses pacientes. E o que é que vocês têm que fazer quando você diagnostica a acidose metabólica? Como que você diagnostica? De rotina, você pede a dosagem do bicarbonato, pode ser na gasometria venosa, né? Você vai querer sempre um bicarbonato maior ou igual a 22. Então, naqueles pacientes que têm o bicarbonato menor que 22, tratamento, reposição oral de bicarbonato. Aquele bicarbonato que o paciente compra no supermercado para pôr no bolo, ele vai comprar e vai tomar, como que a gente recomenda, uma colherzinha de chá rasinha, ele dilui em meio copo d'água e vai tomar isso de 1 a 3 vezes por dia, sempre titulando os níveis de bicarbonato pela gasovenosa. É importante ressaltar que isso aí, além de proteger o paciente dessas consequências aqui, também levam a maior facilidade para controle dos níveis de potássio no sangue. É muito comum você ver pacientes, principalmente pacientes diabéticos com doença renal, que fazem uma hipercalemia desproporcional ao clearance. Então o paciente tem um clearance bom ainda, 40, 50, e você começa um IECA, começa um BRA e o potássio vai lá para cima e você tem que suspender, mesmo sabendo que essa medicação previne progressão da doença renal. Por que isso acontece? É muito frequente, principalmente nos diabéticos, a chamada acidose tubular tipo 4. O hipoaldo e o hiporreninêmico. Esses pacientes terminam perdendo mais bicarbonato e tem uma acidose, tem o bicarbonato baixo no sangue. Todas as vezes que você consegue suplementar para níveis maiores ou iguais a 22, você muitas vezes consegue melhorar a tolerância desse paciente, diminuir o nível de potássio e melhorar a tolerância dele a tratamento com IECA, com BRA, que podem ajudar a prevenir a progressão da doença. Também falei a respeito das infecções, que são muito frequentes em pacientes com doença renal crônica. Por que são muito frequentes? Nesses pacientes, a função dos polimorfos nucleares, dos linfócitos e dos monócitos se encontra geralmente alterada. Isso leva a um risco bem elevado de eventos infecciosos, que se calcula ser 3 a 4 vezes maior do que na população em geral. É importante a gente ressaltar isso, porque as infecções são a segunda maior causa de morte em pacientes com doença renal crônica, só perdem para as doenças cardiovasculares. Então, você deve encarar esse paciente como um paciente bem mais propenso a desenvolver infecções, seja gripe, seja pneumonia. E o que a gente pode fazer para ajudá-lo? Pelo menos tentar vaciná-lo. Contudo, a prática de imunização é subutilizada nesses pacientes. Então, assim, na prática do dia a dia, o que vocês devem recomendar? Vacina contra o influenza, para todos os adultos com doença renal crônica. Vacina pneumocócica, para pacientes com ritmo de filtração glomerular menor que 30 e pacientes, mesmo que tenham o ritmo de filtração maior que 30, mas que tenham risco infeccioso aumentado. Diabéticos, nefróticos ou pacientes sob imunossupressão. É importante salientar que esses pacientes devem ser revacinados em pelo menos 5 anos. Também a hepatite B a gente deve sempre procurar rastrear aqueles pacientes que não sejam imunes ser vacinados pelo risco de contaminação de hepatite B nas salas de diálise. Então, todo paciente que tem ritmo de filtração glomerular menor que 30, você já deve pedir o perfil sorológico. Se esse paciente nunca teve contato com o vírus, não é imune ao vírus, tentar imunizá-lo. Um outro fator extremamente frequente nessa população é a dislipidemia. Ela é comum, contudo, ela não é universal, não são todos os pacientes que têm. Uma coisa interessante de se ressaltar
é que a associação entre o colesterol LDL e o risco cardiovascular diminui com a deterioração da função renal. Então você vai ter um paciente com doença renal. Quanto mais a doença progride, maior o risco. Contudo, o LDL não é capaz de predizer risco desse paciente, ou melhor, o poder de predição de risco pelo LDL decai à medida que a doença renal crônica evolui. Então, o nível de colesterol LDL não é um marcador adequado em pacientes com doença renal crônica para identificar indivíduos que devam iniciar tratamento hipolipemiante. Isso é importante. Você vai ter um paciente com doença renal, ele tem LDL baixo, não vou começar tratamento. Vamos ver aqui que para muitos você precisa. Quais que são as recomendações? Quem deve ser tratado? Todo adulto com maior ou igual de 50 anos, com doença renal crônica, independente do ritmo de filtração glomerular, desde que eles não estejam em terapia dialítica e não sejam transplantados. E para aqueles adultos menores de 50 anos, você deve começar o tratamento desde que eles tenham doença coronariana documentada, eles sejam diabéticos, eles tenham antecedentes de AVC isquêmico, ou você calcula o risco desse paciente, ele tenha uma incidência estimada de evento cardiovascular, fatal ou não fatal, em 10 anos, maior que 10%. Para esses pacientes, mesmo estando abaixo dos 50 anos, você deve começar tratamento hipolipemiante. Quando eu falo tratamento hipolipemiante, principalmente estatina e ou ezetimibe. Tá? E por que eu falei para aqueles que não estejam em terapia dialítica que não sejam transplantados? Porque, infelizmente, todos os trials que avaliaram o tratamento com estatina, começando naqueles pacientes em hemodiálise, em diálise peritoneal, não mostraram um resultado significativo. Então, talvez o custo não compense, porque não vai haver um benefício claro. Uma última recomendação. Apesar de se falar para não iniciar estatina, ezetimibe para aqueles pacientes que já estejam sob terapia dialítica, se você tem um paciente que usava estatina ou ezetimibe e ele está começando hemodiálise, a recomendação então é que ele não deva parar. Já está usando, continua. Não está usando, não inicia. Que estatinas que você pode iniciar? Vamos falar aqui apenas daquelas que são mais comuns no nosso meio, né? Atorvastatina, você pode usar de 10 a 80 miligramas em qualquer estágio da doença renal. Tá? Nos transplantados renais, se recomenda entre 10 e 20 miligramas. A simvastatina, você pode usar de 5 a 40 miligramas até o estágio 3. Nos estágios 4 e 5, de 5 a 20 miligramas. No transplantado renal, também de 5 a 20 miligramas. A rosuvastatina, de 5 a 40 miligramas nos estágios 1 e 2. No estágio 3, até 20 miligramas. No estágio 5, 4 e 5, até 10 miligramas. E no transplante renal, até 5 miligramas. O ezetimibe, ele pode ser usado na dose de 10 miligramas para qualquer estágio da doença renal, mesmo pacientes em hemodiálise. Contudo, não existem estudos para estabelecer a dose adequada no paciente transplantado. Vamos falar agora, por último, da complicação que talvez seja mais frequente, como nós vimos anteriormente, que é a hipertensão em pacientes com doença renal crônica. Atinge mais de 80% de pacientes com clearance menor que 30. Quais são as recomendações iniciais? Primeiro, reduzir o consumo de sódio para menos de 90 milimol ao dia, que em gramas, menos de 2 gramas de sódio. Pacientes com albuminúria menor que 30 miligramas nas 24 horas devem ter seus níveis pressóricos por volta de 140 por 90, menor ou igual a 140 por 90. Isso foge um pouquinho da nossa diretriz brasileira de hipertensão, que fala em níveis menores que 140 por 90. Aqui, o guideline para pacientes com doença renal crônica fala em níveis menores ou iguais a 140 por 90. Contudo, quando a proteinúria desse paciente ultrapassa os 30, se torna maior ou igual a 30 miligramas, esse nível deve ser mais baixo. Então, a meta para esses pacientes é uma pressão menor ou igual a 130 por 80 milímetros de mercúrio.
Um outro princípio, recomenda-se a utilização dos IECAs, né, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, ou dos bloqueadores de receptor de angiotensina 1, os BRAs, em pacientes com doença renal crônica, diabéticos ou não diabéticos, com albuminúria maior ou igual a 30 mg em 24 horas. Não há um nível de creatinina que contraindique o início de IECA ou de BRA. Isso é uma pergunta sempre frequente, muito comum. Tem algum nível de creatinina que contraindique eu começar essas medicações? Não, não existe. Essa medicação vai ser benéfica para qualquer nível de creatinina. Agora, o risco do paciente ter eventos adversos, aumentar a creatinina, fazer hipercalemia, é maior quanto menor a função renal desse paciente. Então, parcimônia. O que é que se recomenda? Você começa o IECA ou BRA e você avalia esse paciente com 7 dias a 15 dias. Repete a creatinina, repete a dosagem de potássio, para ver como que está. Se estiver estável, ótimo, mantém. Se não, se estiver aumentando, mas esse aumento não for maior do que 30% da creatinina de base, também se recomenda manter. Observa mais de perto, mas mantém. Porque se for até 30% da creatinina de base, a gente sabe que essa piora inicial vai se traduzir mais na frente numa menor progressão da doença. Contudo, se você inicia uma dessas drogas e a creatinina começa a aumentar e chega a níveis maiores que 30% da creatinina que esse paciente tinha inicialmente, aí o risco não compensa, é melhor suspender a droga e lembrar que esse aumento é funcional. Com a suspensão da droga, tende a baixar, não tem problema de você fazer o teste. Eu falei que o tratamento antihipertensivo vai se basear muito no grau de albuminúria, né? Então vamos definir a albuminúria, tá? Vou citar uma coisa que é relativamente nova, provavelmente para a maior parte de vocês. Hoje em dia, cada vez mais está em desuso aquela amostra total de urina de 24 horas. Por quê? Porque ela é muito sujeita a erros. Você pede para o paciente colher urina, fatalmente ele vai perder uma, duas amostras durante o dia. Então, o que é que a gente está pedindo de rotina? A relação albumina-creatinina em amostra isolada de urina, preferencialmente na primeira urina da manhã. Como é que você pede no laboratório? Relação albumina-creatinina em amostra isolada de urina. E os níveis são muito semelhantes aos níveis de 24 horas. Os estudos mostram que a correlação é de quase 1. Então, um exame substitui o outro. Quais são os níveis? Para 24 horas, menor que 30, se considera como a albuminúria normal ou normal alta. Entre 30 e 300, a microalbuminúria ou albuminúria A2. Maior que 300, macroalbuminúria ou albuminúria A3. Na amostra isolada de urina, se vier em miligrama por milimol, alguns laboratórios enviam assim, menor que 30, entre 3 e 30 e maior que 30. Em miligrama por grama, igual à urina de 24 horas, menor que 30 mg por grama, entre 30 e 300 mg por grama, maior que 300 mg por grama. Então é extremamente fácil a coleta e você consegue com isso estabelecer qual o grau de albuminúria desse paciente e ter uma meta pressórica, ter uma meta para o acompanhamento desse paciente. É importante ressaltar que esses exames devem ser repetidos. O ideal é que você tenha pelo menos 2 amostras de 3 positivas para você ter certeza que esse paciente tem albuminúria. Esse aqui é o nosso último slide. É recomendar quando que vocês devem encaminhar esses pacientes para um nefrologista. Por que isso? Porque é difícil vocês terem, principalmente na rede pública, alguém para referenciar esse paciente. Vocês devem sentir isso na pele. As últimas estimativas aqui na cidade de São Paulo é que a gente tem menos de 5 nefrologistas trabalhando na rede pública em unidades de atendimento aos pacientes. E no levantamento do Disque Diálise, que é o órgão que recebe todas as solicitações para tratamento renal dos pacientes aqui na cidade de São Paulo, avaliou que, em média, 80% dos pacientes tiveram o primeiro contato com o nefrologista na hora de passar o catéter de Shire e iniciar a diálise, o que é um absurdo, né? Mas só reflete a falta de profissionais na área. Então, grande parte desses pacientes vai ser tratado com vocês.
não adianta estar encaminhando todo mundo. Então esse gráfico aqui mostra que pacientes que devem ser imediatamente encaminhados. São esses aqui em vermelho, aqui de baixo. Então quais seriam esses pacientes? Todos aqueles pacientes que estão a partir do estágio 4 da doença renal, ritmo de filtração glomerular menor que 30, e todos aqueles pacientes que têm albuminúria maior que 300 mg por grama. Né? Esses pacientes devem necessariamente ser encaminhados a um nefrologista. É isso, eu gostaria de agradecer a vocês, espero que a aula tenha sido útil para o tratamento dos pacientes ambulatoriais, que vocês vão acompanhar aí no dia a dia. Muito obrigado.